A cigana sulamita surge diante do povo com seu olhar firme e o baralho cigano em mãos. Ela não teme dizer o que muitos escondem. Hoje, o tema é delicado: os perigos que rondam o ministro André Mendonça, relator dos inquéritos do INSS, e os boatos sobre um suposto avião sabotado. Sulamita começa revelando que não houve sabotagem comprovada, mas os riscos permanecem, como sombras à espreita. Ela chama os girassóis a abrirem os olhos e o coração, porque quando a justiça se mistura com interesses ocultos, forças poderosas tentam calar quem busca a verdade. Antes de prosseguir, ela lembra que a mandala de limpeza espiritual tem protegido milhares de pessoas contra inveja, acidentes e perseguições invisíveis. Muitos clientes relataram que após receberem sua mandala, portas se abriram e perigos foram afastados. Quem sente medo ou percebe que forças contrárias rondam sua vida deve buscar essa proteção. A cigana respira fundo e diz: hoje falaremos não só de política, mas da guerra espiritual entre luz e trevas. Ser relator de inquéritos tão delicados como os do INSS não é apenas uma função jurídica, mas um fardo espiritual. André Mendonça, conhecido como o ministro terrivelmente evangélico, carrega consigo uma energia de missão. A cigana vê nas cartas a torre, símbolo de provações, instabilidade e ataques. Essa carta mostra que ele está no centro de algo maior do que sua própria vontade. Há forças contrárias que desejam que decisões não saiam à luz, que segredos permaneçam escondidos. Não houve sabotagem física no avião, mas as cartas revelam que energias negativas foram direcionadas contra ele, principalmente em viagens. No plano espiritual, acidentes não surgem apenas de falhas mecânicas, mas de manipulações energéticas, invejas e desejos de queda. É por isso que a cigana alerta: ele precisa fortalecer sua proteção, porque mesmo que não exista sabotagem visível, as armadilhas espirituais podem se materializar. Aqui, a sabedoria popular ecoa: quem mexe com o vespeiro precisa do mel da proteção. No baralho, Sulamita revela a carta da cobra, que mostra traição e falsidade. Ela fala que há pessoas próximas, sorrindo para o ministro, mas carregando intenções de veneno. Essas figuras não estão apenas no mundo político, mas também no invisível, nos bastidores espirituais. Muitas vezes, os piores ataques não vêm de inimigos declarados, mas daqueles que se vestem de aliados. A sabotagem que muitos suspeitaram no avião não se concretizou, mas a intenção de derrubá-lo já foi lançada. O veneno já está circulando em forma de fofocas, pressões, perseguições e riscos futuros. A cigana avisa: não se enganem, girassóis. A maior sabotagem não está nas asas de um avião, mas nas palavras que tramam contra a justiça. E reforça: quem busca proteção verdadeira encontra na fé e na luz a sua fortaleza. É nesse momento que ela lembra aos que acompanham seu canal. No Clube dos Girassóis, ela fala de nomes, provas e segredos que não podem ser ditos publicamente, para que a verdade chegue aos que desejam realmente enxergar. Ao virar as cartas, surge a foice, anunciando cortes, rupturas e perigos súbitos. A cigana sente que André Mendonça não terá vida fácil como relator. As forças que se levantam contra ele não são apenas políticas, mas espirituais. São entidades de trevas alimentadas por pactos de poder que não querem que a verdade apareça. Elas tentam fragilizá-lo para que decisões sejam moldadas pelo medo. O avião não caiu, mas a energia que o cerca é de instabilidade. Sulamita fala: o perigo não está apenas nos céus, mas também no chão. Precisam tomar cuidado com encontros, viagens, decisões forçadas. O fio da foice corta rápido, sem aviso. E como todo alerta espiritual, ela abre os olhos do povo. Não se deve temer, mas se precaver. Assim como muitos de seus clientes testemunham,
A mandala de limpeza espiritual é capaz de cortar laços de obsessores e afastar energias de sabotagem. Ela diz: assim como a foice corta o mal, a luz corta a escuridão. A cigana lembra que todo aquele que ocupa cargos de poder no Brasil, especialmente quando tenta agir com integridade, acaba enfrentando o peso do karma coletivo. O povo brasileiro sofre com injustiças, e os ministros que tentam colocar ordem entram diretamente nesse carrossel espiritual. Mendonça, por carregar o selo da fé e da religiosidade, atrai ainda mais atenção das trevas. As cartas mostram a cruz, sinal de provação e sacrifício. Isso significa que ele será testado em sua resistência, sua fé e sua coragem. Não é apenas um processo jurídico, é uma caminhada espiritual onde cada passo é observado. A sabotagem de avião não ocorreu, mas as cartas avisam, os riscos permanecem, porque quando o destino de milhões está em jogo, as trevas tentam agir. Sulamita profetiza: quem pensa que o perigo passou, se engana. Ainda virão provas duras, mas aquele que se mantém na luz jamais cairá. A cigana sulamita traz revelações impactantes sobre os perigos espirituais e políticos que rondam o ministro André Mendonça, atual relator dos inquéritos do INSS. Ela revela que não houve sabotagem no avião, mas alerta que isso não elimina os riscos ocultos. As cartas mostram traições, energias negativas e forças das trevas tentando abalar sua missão. Sulamita denuncia os bastidores, fala de karma, obsessores e revela que a verdadeira batalha é espiritual. Neste vídeo, ela expõe quem são os culpados invisíveis, quais perigos se aproximam e como a luz pode vencer as trevas. Conheça também a mandala de limpeza espiritual, que tem protegido muitos clientes contra perseguições e acidentes, e participe do Clube dos Girassóis, onde conteúdos proibidos e mais profundos são revelados todas as semanas. Sulamita fecha os olhos, respira fundo e vê a imagem de um avião voando por céus nublados. Não houve sabotagem técnica, mas há um peso espiritual rondando essas viagens. Ela fala: o perigo não está no parafuso ou na asa, mas na energia que acompanha quem está sendo perseguido. Nas cartas surge o navio, que representa deslocamentos, mudanças e riscos em trajetórias longas. Esse arcano mostra que cada deslocamento do ministro carrega consigo energias de vigilância e ameaça. A cigana explica que quando alguém incomoda o sistema, não precisa que o avião caia, basta que o medo se instale, que a desconfiança cresça. Esse é o veneno da cobra, minar a coragem antes mesmo do ataque físico. Ela reforça que Mendonça precisa se resguardar espiritualmente, porque os inimigos não o atacam de frente, mas à distância, com pensamentos envenenados, maldições e obsessores. Sulamita aproveita para lembrar que muitos clientes que viajavam em constante risco só encontraram paz depois de receberem a mandala de limpeza espiritual, que corta laços de medo e protege contra armadilhas energéticas. Ela diz: assim como a foice corta o mal, a luz corta a escuridão. Enquanto o povo pouco ou nada sabe sobre os bastidores, a cigana revela que o verdadeiro campo de batalha é invisível. Ela mostra a carta da lua, que indica mistérios, ilusões e conspirações escondidas nas sombras. Essa carta revela que existem reuniões ocultas, conversas que nunca chegarão aos jornais, onde o nome de Mendonça é citado como obstáculo a ser removido. Não falam em sabotagem aberta, mas em pressões, chantagens, estratégias para desestabilizar sua mente e sua fé. A cigana adverte: os perigos mais letais não são os que o povo vê, mas os que se tramam em silêncio. Nesse ponto, ela explica que o karma de cada ação será cobrado, e aqueles que tentam manipular a justiça colherão o peso de suas escolhas. Para o povo, fica o alerta de que estamos vivendo uma guerra entre trevas e luz,
onde cada palavra e decisão pode mudar destinos. Ela recorda que, dentro do Clube dos Girassóis, é possível falar abertamente desses nomes e articulações, porque ali, longe das censuras, a verdade é revelada sem máscaras. Sulamita vira mais uma carta e encontra o Cavaleiro, que representa a chegada de notícias rápidas e a luta direta contra forças inimigas. Isso mostra que nos próximos dias André Mendonça será desafiado com decisões que irão sacudir o cenário nacional. O perigo não está apenas em aviões, mas em canetas, votos e papéis que carregam mais poder que armas. A cigana diz: ele é chamado a brandir a espada da justiça, mas quem levanta a espada precisa estar pronto para o contra-ataque. A sabotagem física não se materializou, mas o campo espiritual